Louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela é contemporânea. Hoje, ela tem significado de consolação. Daqui a 100 anos ela tem o mesmo significado, porque as pessoas podem até mudarem, a geração pode até mudar, mas os problemas da humanidade sempre vai ser o mesmo. Sempre vai ser o mesmo. Por quê? Porque somos todos seres humanos. Somos surpreendidos todos os dias por desafios diferentes, por problemas diferentes. Então, o único que não muda é Deus. É por isso que Ele é o Todo-Poderoso que rege as nossas vidas. E quando nós colocamos Ele na direção da nossa vida, nós iremos bem. Sempre iremos bem. A palavra do Senhor, no livro de Isaías, capítulo 61, ele fala do ministério de Jesus. O que Jesus seria para a humanidade. Ele mesmo diz que é ungido do Senhor, que veio para limpar as lágrimas dos tristes, dos contritos, que veio para solucionar os problemas da humanidade. Eu sempre digo isso, que o maior problema da humanidade não é o pecado. O grande problema da humanidade é a mesma coisa que aconteceu na época de Isaías, presbítero Ricardo. Com certeza. A mesma coisa. Com certeza. Por quê? Porque o grande problema do povo de Israel era não crer no Senhor. Verdade. Esse era o maior problema do povo, da humanidade. Era e continua sendo, vai sempre continuar de geração em geração. A palavra de Deus, ela é bastante eficaz? Claro que é. Mas sempre vai ter essa dificuldade do ser humano compreender a palavra do Senhor e crer como se deve acreditar no Senhor. O problema, por que eu digo que o grande problema da humanidade não é o pecado? Porque quando nós temos fé, nós tiramos o pecado da nossa vida. Quando nós acrescentamos fé nas nossas vidas, nós tiramos ele. E iremos bem. Por quê? Por causa da fé. A palavra de Deus, por toda a Bíblia, você vai ver Deus acrescentando, trazendo avivamento ao seu povo, para que eles venham mudar a sua maneira de crer. Que eles venham mudar a sua maneira de pensar. Por quê? Porque quando nós mudamos a nossa maneira de crer no Senhor, tudo se modifica nas nossas vidas. As coisas começam a acontecer nas nossas vidas. Eu sempre digo, irmãos, que existe o conhecimento sobre Deus, que é o conhecimento geral que toda a humanidade tem, esse conhecimento de Deus. Nós crescemos num país mais evangelizado do mundo, é natural que nós ouça falar sobre Deus, e isso nos coloca um conhecimento que às vezes nós confundimos que seja fé, e não é. Porque é diferente a fé e o conhecimento sobre Deus. Você ouvir falar de Deus e você crer em Deus é duas coisas diferentes. Tem pessoas que acham que creem em Deus só porque ouviu falar, mas não conhece nada de Deus. Verdade. Não procura saber nada de Deus. E isso se acrescenta não só pelas pessoas que não vão à igreja, mas sim também, às vezes, há um comodismo dentro da igreja, dos irmãos, achar que só simplesmente ouvir a pregação e isso vai gerar nela uma sustentabilidade de fé. Agora, existe a fé em exercício. É isso que Deus sempre mandou recado para as nações. Todas as nações que saíram dos projetos de Deus, Deus envia um profeta para que elas voltem de novo para o entendimento da fé. Aleluia. Porque a fé sem entendimento, ela não produz vida. Ela é vazia, presbítero Ricardo. Ela não consegue produzir vida.
Ela não tem produção. Você já viu aquele irmão que passa 20 anos na igreja, mas ele tem uma fé que não tem produção. Não produz nada. Por quê? Porque não se crê como se deveria crer. A humanidade, cada dia que se passa, nós abrimos os noticiários da vida, seja no rádio, seja na televisão, nós vamos ver coisas absurdas acontecendo. Aí nós dizemos que, porque está se multiplicando o pecado. Não, é porque está se multiplicando as pessoas que procurem realmente ter uma fé de verdade. Conhece Deus de ouvir falar, se julga ter uma fé, mas não tem uma fé produtiva. É isso que está acontecendo. E eu me preocupo muito. Por quê? Porque o adversário deve estar achando muito bom. Porque você vai para a igreja, você tem conhecimento sobre Deus, mas não tem uma produção, que é a sua fé que produz. Que é isso? Que produção é essa? É essa que o Senhor Jesus Cristo trouxe nova. Por que a palavra de Deus diz no livro de Isaías que ele trouxe boas novas? Porque ele mesmo diz assim, o Espírito do Senhor, Jeová, está sobre mim. Deixa eu lhe dizer uma coisa. O significado Espírito é estudo, conhecimento. Ele é conhecimento. E esse Espírito que está sobre a sua vida, ele gera vida. Ele é produtivo. Por quê? Pastor, porque ele vai lhe dar a sensibilidade, a visão do que vai acontecer, a previsão. Porque eu sempre digo que crente tem que ter previsão. Aleluia. Na vida. Glória. Nós não podemos viver sem previsão. E o Espírito de Deus, ele nos dá essa previsão. Verdade. Nós conseguimos compreender, porque temos o Espírito de sabedoria. Glória. O Espírito de Deus. Nós temos o conhecimento intelectual que nós aprendemos nas salas de aula com o professor, com sábios, com os nossos pastores, mas nós temos um que nos guia com grande sabedoria e conhecimento e previsão do que vai acontecer. Aleluia. Que é o Espírito Santo de Deus. E isso aqui eu vou lhe dizer uma coisa. O Espírito Santo de Deus, ele não está em quem tem conhecimento sobre Deus, não. Ele não, eu conheço Deus, eu tenho uma fé de ouvir falar. Não, o Espírito Santo de Deus, ele está sobre aquele que tem um exercício da fé. É esse Espírito que vai lhe dar a previsão da sua vida. Você vai direcionar a sua vida segundo o que o Espírito Santo de Deus vai lhe direcionar. Aleluia. É ele que lhe direciona. É ele que vai lhe direcionar. Essa é a grande diferença. A grande diferença é essa. O Espírito de Deus tem conhecimento. Tem o Espírito de Deus. É ele que vai lhe dar a previsão que vai acontecer. Se você tiver essa previsão. Nós somos crentes. Eu sempre digo isso. Somos crentes. Não somos religiosos. Não somos religiosos. Nós temos uma previsão do que vai acontecer. Eu sei o que vai acontecer comigo. Se eu fizer isso e aquilo, eu sei o que vai acontecer. Não vou fazer não. Não vou fazer não, presbítero. Por quê? Porque eu tenho um Espírito de Deus que me dá a previsão do que vai acontecer. Não posso fazer. Eu tenho o Espírito de Deus. A igreja atual, ela tem um grande presente de Deus. O maior presente que de toda a geração, todas as gerações que passaram debaixo desse céu, todas as gerações, a que recebeu o grande presente foi essa geração aqui, presbítero Ricardo. Que foi o Espírito de Deus sobre ele. Porque quando alguém queria fazer uma previsão sobre a sua vida, sobre Deus, tinha que procurar um profeta. Hoje não. Hoje você é esse profeta. Exatamente. Você hoje é essa pessoa que tem a previsão de Deus. Por quê? Porque você tem o Espírito do Senhor sobre a sua vida. Glória a Deus. Você sabia? Não se fala em outra coisa, presbítero Ricardo. Não se fala em outra coisa sobre saúde mental. Você liga aos noticiários, você vê todo mundo falando de saúde mental. O governador está preocupado com a saúde mental do povo. Mas por que eles estão preocupados com a saúde mental do povo? Porque eles veem acontecimentos. Acontecimentos de ataque em escola. Aí a grande mídia começa a divulgar e eles acham bonito falar de problemas
que dá audiência. Causa. O político gosta disso, rapaz. Ele gosta do caos. Ele gosta disso aí, tá todo mundo falando, problema, estamos preocupados com o problema do povo, problemas psiquiátricos. Eu vou dizer uma coisa para você, o mundo tá doente faz tempo, desde a vinda de Jesus que o mundo tá doente. O problema todinho. Eu acredito que seja psiquiátrico, acredito sim, claro que eu acredito que seja isso. Mas o problema todinho porque não quer a direção de Deus. Verdade. Porque a direção de Deus, ele trata essa parte mental do ser humano. Ele reconduz o ser humano. É muito comum você ver pessoas, para dizer, Ricardo, criticando o cristianismo, porque depois que a pessoa fez isso, fez aquilo, agora está na igreja. É muito fácil. Mas sabe por quê? Porque é o único lugar do mundo, dentro do cristianismo, que faz a pessoa pensar diferente. Glória. É o único lugar do mundo que faz. Se chama Bíblia. Se chama Senhor Jesus. É só ela. Modifica o jeito da pessoa pensar. E a pessoa se modifica a vida dela, rapaz. Por quê? Porque a palavra de Deus vem recheada do Espírito Santo de Deus. E dá uma previsão do que vai ser a vida da pessoa. Deus. É incrível. Isso mesmo. Mudança de vida. É incrível isso. Como é a palavra transformadora de vida. É a palavra do Senhor Jesus Cristo. Se fala tanto em problemas mentais que está acontecendo nas escolas, que está acontecendo. Eu vou lhe dizer uma coisa para você. O ser humano, ele está precisando de Jesus. Direcionamento de Deus para nossas vidas. Isso inclui eu, inclui você. Precisamos de direcionamentos de Deus. Precisamos crer como realmente a palavra de Deus manda nós crermos. Às vezes somos tão acomodados em conhecer um pouco de Deus que deixamos de usufruir das maravilhas do Senhor, porque se acostumamos com o poder, se acostumamos com a palavra. E a palavra sempre vai ser incrível, presbítero. Sempre vai ser extraordinariamente incrível a palavra de Deus. Aonde ela entra, ela transforma. Aonde ela entra, ela modifica a vida das pessoas. Se regenera, justamente. Então isso que está acontecendo com a humanidade, que acontece que os nossos governantes acham que é o grande problema psiquiátrico, que vamos colocar psicólogo nas escolas. Parabéns, coloquem sim. Mas eu convido vocês também a colocar, sabe quem? Jesus. Coloca a palavra lá também. Vamos colocar a palavra de Deus. Vamos ensinar os nossos filhos do caminho que se deve andar. Porque o corpo só anda onde a mente manda. Se nós ensinarmos a eles, eles vão andar em caminhos bons, diferentes. É isso que a humanidade está precisando. Nós ensinamos tudo aos nossos filhos. Você já prestou atenção nisso? Nós ensinamos tudo aos nossos filhos. Se preocupamos com a educação dele. Se preocupamos se vamos dar uma faculdade para eles. Se vamos dar um bom estudo para eles. E às vezes nós não se preocupamos em ensinar a melhor parte, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. É por isso que são um dos grandes, os dois maiores mandamentos que modificam a maneira do ser humano pensar, é amar a Deus sobre todas as coisas. O que eu preciso para modificar a minha vida? O que eu preciso? Preciso de doutrina, preciso de disciplina. Não, eu preciso amar a Deus. Primeiro plano, eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas. Depois que eu amar a Deus sobre todas as coisas, aí tudo mudará. Tudo mudará. Ensina isso pro teu filho. Aleluia. Ensina isso. Glória. Nós vamos começar a ver uma geração diferente. Você já prestou atenção que nós já somos uma geração diferente? Nós já somos, viu, presbítero? Já somos, graças a Deus, nós somos uma geração diferente. Podemos até ser a minoria nesse país ainda, mas ainda é a minoria que dá exemplo. Ah, pastor, mas dá exemplo de Exatamente. ensinamento da palavra de Deus, mudanças de vida da palavra de Deus. Por quê? Porque o Espírito do Senhor está sobre as nossas vidas. Glória a Deus.
O Espírito do Senhor está sobre as nossas vidas. Jesus deixou um grande ensinamento para nossas vidas. Um grande ensinamento para nossas vidas. Em Atos, capítulo 2. Quando ele diz, não saia. Enquanto? Não saia de Jerusalém. Enquanto do alto não vier o Espírito Santo. O Espírito Santo. Por quê? Porque seria de grande auxílio para o ser humano. Já tem um principal conhecimento. Não, Jesus é o autor e consumador da minha fé. Verdade. Pronto. Isso já é o suficiente para a minha vida. Jesus é o autor e consumador da minha fé. O que estava me prejudicando era a minha falta de fé. Eita. O que prejudica o ser humano não é o pecado, é a falta de fé. Quando nós declinamos para a falta de fé, nós declinamos para o pecado. Exatamente. Quando nós se erguemos para a fé, nós voltamos para ela, aí nossas vidas voltam a mudar o curso. Já prestou atenção nisso? É isso mesmo. É incrível, tanto faz você estar fora como dentro da igreja. Se você não se posicionar nessa necessidade humana, porque a maior necessidade humana hoje é a presença de Deus. Ah, mas eu conheço Deus, pastor. Estou falando da presença de Deus. Falando daquela presença, aquele conhecimento, aquela sensibilidade do Espírito Santo, que é isso que modifica. Olha, não sai ninguém de Jerusalém. Eita. Não sai, enquanto do alto não descer o meu Espírito. Deus queria revestir o povo, né? Queria revestir o povo. Seu Espírito Santo. Com Espíritos, porque Aleluia. Era uma nova era. Aleluia. Era um novo jeito de ser. Não podia sair. Não pode. Por quê? Porque vocês precisam de previsão. Aleluia, Deus. Vocês precisam de um auxílio, de uma previsão para vocês. Verdade. Você não pode sair agora, não. Você precisa se revestir primeiro do alto. Depois que esse Espírito chegar, aí pronto. Você é sacerdote da sua alma. Aleluia, Deus. Você é responsável por ela. Cuide dela, zele por ela. Tenha comunhão com esse Espírito, porque é ele que vai ser a sensibilidade da sua alma e da sua vida. Há uma diferença, né, pastor? Quando alguém deixa o Senhor revestir com o poder dele, há uma diferença. A diferença? O caráter muda de repente. Com certeza. O que você fazia antes não fazia mais, porque você tirou as vestes sujas. Isso. E Deus revestiu com as vestes novas da parte dele. Verdade. Porque isso é muito interessante. Vou eu subir, mas não deixarei órfão. Trarei para vocês o Espírito Santo. Verdade. Isso é muito interessante o que o senhor falou agora. Que Jesus disse que vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão. Por que ele usa a palavra órfão? A extração da presença do Pai. Aleluia. Porque os nossos primeiros mestres das nossas vidas se chamam nossos pais. Isso. Eles são os primeiros mestres das nossas vidas. Por isso Jesus, eu vou, mas não vos deixarei órfão. Porque quem nos orienta nos nossos primeiros passos de vida são os nossos pais. São os nossos pais. Esses dias eu estava pregando na igreja e eu dizia lá, eu digo, olha, o jovem, preste atenção quem é o seu mestre. Porque o seu corpo vai obedecer ao seu mestre. Quem é que está sendo seu mestre? Hoje é difícil você dirigir uma igreja. Hoje é difícil você dirigir os seus filhos. Por quê? Porque existe muito mestre. Às vezes você, mesmo ensinando o filho o caminho que se deve andar, mesmo assim ele tem uma admiração por alguém. Isso. E se a gente não prestar atenção, ele toma rumos diferentes. Por quê? Porque tem dois mestres. E você pode prestar atenção que às vezes nós só obedecemos o mestre que nós admiramos. Exatamente. Só obedece o mestre que nós admiramos. Podemos até ser um pai bom, podemos ser mães boas para os filhos, mas os filhos têm uma tendência a obedecer o mestre que admira. Isso. Tem alguém que eles querem seguir o caminho, né? Que eles querem seguir o caminho e muitas das vezes não são aquilo que Deus quer para a sua vida. Exatamente. Não é aquilo que Deus quer para a sua vida. Às vezes nós seguimos conselhos que não vêm de Deus e aplicamos nas nossas vidas e nos prejudicamos por causa disso. Por quê? Porque primeiro nós não tomamos conselho com o Espírito Santo de Deus. É forte o que você falou por aí, viu? Esse é o primeiro mestre das nossas vidas que nós devemos admirar e segui-lo.
Bom das nossas exemplo. vidas. Isso primeiro, depois dos pais. Bom exemplo, né? Então isso depois dos pais que eu falo, para a juventude que eu estou falando. Para a juventude. Porque o filho, enquanto ele for jovem, enquanto ele tiver menos idade que o pai, isso vale para mim que tenho 44 anos, enquanto tiver menos idade do que o pai, menos idade do que a mãe, o pai e a mãe sempre vai ser mestre. Eu posso ter 60 anos, se meu pai ainda estiver aqui, ele é o meu mestre. Abaixo de Deus, claro. É o respeito. Porque o conhecimento, a previsão tá aí. Isso. A previsão tá com quem tem conhecimento do futuro. A previsão tá com quem já passou por alguma coisa lá atrás parecida com o que eu tô querendo errar agora e chega para mim e diz: epa, não faça isso não. E ninguém tem mais conhecimento do ser humano do que aquele que criou ele. Aleluia. Do que Deus. Ninguém. É por isso que o Espírito de Deus é o maior orientador. Olha em quem Jesus se baseia quando ele chega no livro de Isaías, ele diz: olha, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ou seja, todo mundo tem que obedecer, filho. Aleluia. Porque não é algo novo. Jesus para a humanidade era algo novo naquele momento. Mas o Espírito de Deus não. O Espírito de Deus, ele está desde a fundação da humanidade. Exatamente. Desde a fundação da humanidade. Ah, alguém zomba quando dizemos: quer aceitar Jesus, quer descer as águas. Fazemos uma simbologia, recebemos o Espírito de Deus e com esse Espírito nós nos conduzimos a caminhos seguros. Exatamente. Não tem como errar, se errar se quiser. Mas verdade. O caminho nós sabemos que Deus nos deu um novo caminho, né? Uma nova vida, uma nova transformação com Ele. A igreja tem que sempre, pastor Renato, saber que nós temos que sempre estar nesse caminho. Caminho da verdade, né? Nós vamos observar em Deuteronômio capítulo 29, tem o Senhor diz: eu boto para vocês dois caminhos. Isso. O caminho do bem e o caminho do mal. E Deus diz: escolhe o bem. Isso. Porque Deus quer o bem com a sua humanidade. Deus quer o bem com aquele que o ama, né? Deus não quer o mau caminho, quer sempre. Verdade. É igual o pai e a mãe. O pai e a mãe quer o bom caminho para o filho. Isso. Que não sai desse caminho, porque o melhor caminho é nós obedecer aqueles... Esses dois caminhos, presidente Ricardo, ele é uma grande lição. Com certeza. Por quê? Eu vejo uma grande lição. Sempre tem duas. Lá no jardim tinha duas árvores. Uma grande lição. Aí Jesus vem e fala dos dois caminhos. Exatamente. Uma grande lição. Por quê? Por que Deus começa com esses dois, com essas duas opções? Manda Jesus, vem com as duas opções, dos dois caminhos, mostrando que a nossa vida, ela é feita de escolhas. Isso. Ela é feita de escolha. Isso. Exatamente. A sua vida vai ser regida por aquilo que você escolheu. Pronto, disse tudo. Aí Deus não vai se meter não, pastor? Não. Não. Por quê? Por causa do livre-arbítrio. Isso. Existem os dois. Mostrou dois caminhos. Isso. E Deus escolhe o bem. Isso. Deus escolheu o mal, não é problema teu. Alguns irmãos fizeram um projeto. Aleluia. Alguns pregadores fizeram um projeto com o Jardim do Éden. Eu nunca vi o Jardim do Éden como um projeto eterno. Porque se fosse, tinha permanecido. Porque Deus não fez nenhum projeto para não dar certo até hoje. Eu vejo o jardim como uma grande lição. Exatamente. Para nossas vidas. As duas árvores lá, os dois caminhos lá. Isso. E esses dias fui pregar na igreja Deus Proverá. Terminou o culto, a Lagoa Redonda. Saí para fora e chegou um rapaz dizendo perguntando para mim o que era que fazia da vida dele, porque ele não sabia o que fizesse da vida dele, não sabia se matava, não sabia se... Meu Deus. Dava cabo da vida dele. E eu disse para ele já tinha uma idade suficiente, eu digo: o senhor tem idade suficiente já para entender o que eu vou falar pro senhor aqui. A melhor coisa que aconteceu lá no jardim foi Adão e Eva ter comido do fruto do conhecimento do bem e do mal. Isso. O senhor tem conhecimento do bem e do mal. O senhor que vai escolher o que, é que o senhor quer. O senhor conhece o bem tá aqui, Jesus. O mal tá aí, o que o senhor quer fazer. Exatamente. Agora é você que vai escolher. Pronto. É você que vai escolher. Sempre as nossas vidas nós vamos se deparar com escolhas. Exatamente. Com escolhas. Ah, eu fiz, mas eu não sabia. Sabia, porque
nós recebemos esse presente lá no jardim, Exatamente. que é o conhecimento do bem e do mal. Agora, se você fosse conhecedor só do bem, quando o mal viesse, você caía nele. Você cai por escolha. Deus disse, tá aqui essa árvore, tá aqui essa outra. Dessa, de tudo você come, dessa não. A escolha está contigo. Dois caminhos aí, viu? Os dois caminhos. Exatamente. Os dois caminhos. Previsão de Deus, projeto de Deus, que começa para você ter esse conhecimento, rapaz. Deus avisou, As né? escolhas estão conosco, as escolhas estão com a gente. A glória de Deus está aqui. Glória a Deus. Por quê? Porque Deus não nos obriga, Ele não nos domina, Ele nos dá entendimento. E isso Ele nos deu desde o começo. Aleluia. Entendimento para conduzir as nossas vidas na sua presença. Na minha tese, falando aqui pessoalmente, que Deus, Ele nos deu a consciência de nós escolher um bom caminho. Verdade. Né? Que dá mal consciência de escolher um mau caminho não é Deus. É o próprio inimigo chamado Satanás. Mas Deus, olha, eu estou dando para você um bom caminho. Glória a Jesus. O bom caminho é o que eu quero que você tenha vida com abundância, que eu sou o bom pastor, né? Que eu oriento vocês, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Ela está dando um bom caminho para nós. Bom caminho. Só que o inimigo quer tirar o bom caminho e colocar as pessoas no mau caminho. E isso não é bom para nós. Verdade. A Bíblia é repleta de ensinamentos maravilhosos para nossas vidas. A Bíblia é repleta de ensinamentos maravilhosos. Nós vamos ver aqui Jesus dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim. A gente vai ver os apóstolos pregando com ousadia, com a previsão do Espírito Santo. Isso. Teve lugar, olha, só para você ter uma ideia, teve lugares que os apóstolos foram pregar, e outros mais que achavam que não tinha nem palavra para falar. Jesus disse: não se preocupe não, somente abre tua boca. Pronto. Isso é uma consciência acrescentada. A presença de Deus na nossas vidas é uma consciência acrescentada para nossas vidas. Quando nós temos a fé e deixamos ela agir como se deve ser, que nós entregamos para a fé, ela nos conduz Exatamente. a caminhos bons para nossas vidas. É isso que a humanidade está precisando. Se voltar para Jesus, ter uma fé diferente, uma fé avivada, uma fé que construa nossas vidas. Quantos anos Jerusalém esperou para poder ser erguido os muros de Jerusalém, hein? Quanto tempo até Deus levantar Neemias com um pensamento diferente e chegar para o povo e dizer: quem eles estão pensando que são, rapaz? Para desafiar a gente aqui. Nós somos servos do Deus vivo. Nós estamos aqui reconstruindo aquilo que é do Senhor. Se levantem, vamos reconstruir. E começou a mudar o pensamento das pessoas. E Jerusalém se ergueu novamente. Sempre tem que ter alguém específico de Deus, na minha tese. Sim. Na frente, para poder erguer um povo. Isso. Por quê? Porque o povo, ele assim, quando Deus coloca a prova, não é maldade, a prova, o povo fica assim meio desiludido com Deus. Mas é na prova que a gente somos fortificados. Neemias, como você falou aqui, Neemias, e quem era Neemias? Um copeiro, servidor do rei Artaxerxes, não é isso? Verdade. E só que Deus estava escolhendo já um copeiro para colocar como líder, para dizer ao povo: olha, eu boto quem eu quero na frente para erguer vocês. Jesus, ele foi o autor da nossa vida. Jesus foi para salvar e dar vida com abundância. Mas só que a igreja tem que perceber, pastor Renato, que nós voltar a crer não somente em Jesus, mas crer no céu, crer em Deus, crer na minha pessoa em Cristo, crer que Deus tem os seus projetos conosco, crer que Deus está na nossa vida e crer que um dia tudo isso vai passar e nós vamos gozar lá em cima com Deus. Glória a Jesus. Então é isso. É isso que a palavra de Deus proporciona pra gente. Exatamente. A fé. Olha, a gente tem um rei que o povo escolheu. Exatamente. Saul. Oi. São grandes lições que tem dentro da palavra de Deus. Tem um rei escolhido pelo povo. Pronto. Que se perde lá na frente. Deus levanta um homem que tem uma fé diferente. Exatamente. Que é Davi. Porque tinha uma fé diferente. Ó, escute uma coisa. Um grande perigo que nós temos na nossa vida
é que a nossa fé, ela fique natural. Ah, você falou tudo agora. Tem momentos que, mesmo mais tempo que você passe na presença de Deus, ela corre um grande risco de se tornar natural. Como eu percebo, pastor, que ela é natural? Quando ela é improdutiva. Quando a fé é improdutiva, aí você pode prestar atenção. É um termômetro de que sua fé está natural. Pronto. Ela deixou de produzir. Pronto. Saul não ganhava mais guerra. Saul podia pelejar. Todas as guerras que ele entrava, ele perdia. Falta de quê? De fé? Falta de fé, por quê? Ele abandonou a fé, porque a fé é um exercício, viu? Exatamente. Ah, eu vou pra igreja todo dia, os irmãos estão na igreja todo dia. Para de ir pra tu ver. Fica em casa, meu. Fica em casa. A fé é um exercício. Ou você pensa que se você for lembrado todo dia de quem você é, você esquece quem você é. A fé é um mantimento da minha alma. É, verdade. Se A eu fé é não um ti- mantimento pra se sua Se eu alma. não tiver todo tempo, comendo essa fé, lendo a Bíblia, ouvindo palavra e analisando a Bíblia, pedindo ao Senhor entendimento, é um mantimento da minha alma. Se eu não fizer isso aí, vai ficar vazia, minha alma vai ficar vazia. Isso, você esquece, você esquece quem você é. Isso. E se você esquecer quem você é, Pronto. acabou-se. Acabou. Você é servo do Deus Altíssimo. Isso. Você é servo do Deus Altíssimo. Quando que Deus é previsível, Deus diz assim: ei, Samuel, não vai dar certo nesse negócio. Vai lá na casa de Jessé e lá eu vou te mostrar o homem que eu escolhi. Lá em Belém. Porque esse negócio aí não vai dar certo, não. Por quê? Porque tem fé esfriando. Tem fé que está esfriando, não está em exercício. Manda para lá. Aí vai lá, unge um menino chamado Davi. Garoto, né? Um garoto. No momento em que Israel passava por um momento de situação muito difícil, de risco, Isso. Deus já tinha a estratégia. Já. A surpresa ia chegar, né? A estratégia de Deus estava lá. Já estava lá. Só não era reconhecida como estratégia de Deus. Pronto. Mas ela estava lá. Olha a diferença de quem está com fé em exercício e quem não está. O povo de Israel é debochado. Isso. Mas a partir do momento que chega um homem com a fé em exercício, ele olha assim: que arrumação é essa aqui? O que está acontecendo aqui? Não, é o gigante aí que está desafiando aí o povo aí. E Saul vai fazer o quê? Saul tá lá, com medo. Tá na tenda. Deixou de crer em Deus, né? Ele tinha um conhecimento. Olha isso que eu estou dizendo. Se preocupe. Às vezes nós se preocupamos tanto com conhecer, que esquecemos de exercitar o mais importante, que é a nossa fé. Isso. Ouvimos tanto de Deus, escuto muito de Deus, a palavra é boa, mas esquece de exercitar o mais importante, que é a sua fé, que é o exercício dela, Isso. o uso do que existe em você, previsão, o Espírito Santo de Deus, é Ele que vai lhe dar previsão para a sua vida. Aí nós esquecemos disso. Aí o que é que acontece? O adversário debocha. Mas tem conhecimento de Deus? Tem conhecimento de Deus. Mas não está usufruindo do conhecimento. Chega um homem com a fé em exercício e diz assim: quem é esse incircunciso filisteu? Cheio da unção de Deus. Para desafiar o exército do Deus vivo. Eu acredito que naquele momento ali, Jonathan, que era o mais crente que tinha naquele momento, diz: ô glória, agora vai. Agora a história vai mudar agora. Por quê? Porque você já prestou atenção que às vezes nós estamos num círculo de oração, chega aquele irmão de fogo, diz: embora, ô glória, agora vai acontecer milagre. Tá todo mundo ali, xoxinho por acolá. O irmão começa, solta um glória daqui, dá um incentivo da acolá. Quando vai ver, a congregação tem pegado fogo. Isso se chama avivamento de fé. O nome disso. Aí você vai para Saul, você entrar por aqui só. E Saul tinha um soldado valente. Tinha um Abner, que era o capitão ali do valente. Sim. Que quando viu um homem só, nem ele quis enfrentar. Aí Deus traz quem? Traz um simples garoto. É o glória. Por quê? Porque tá cheio de fé naquele que o chamou. Glória a Jesus. Essa fé em exercício, ela é muito importante, irmãos. Ela é muito importante para nossas vidas. Nós não podemos deixar esfriar isso que há nas nossas vidas. Que é a nossa fé que produz. Isso. Que tem uma produção, que é produtiva.
nas nossas vidas. Eu estou falando desse espírito que Isaías fala no capítulo 62. Frisei bem nele aqui, porque Jesus ele traz uma novidade, dizendo o Espírito do Senhor está sobre mim. E isso aí serve para nós também. O Espírito do Senhor está sobre nós. E agora há uma novidade de vida. Agora é diferente, agora eu tenho previsão de vida para mim, para minha vida. Glória. Eu sei como orar no momento de luta. E sei também que quando nos momentos de luta, tem momentos que nós não conseguimos nem falar, mas eu tenho uma certeza que o Espírito Santo de Deus, ele intercede por mim, pela minha vida, com gemido inexprimível. Quando eu não tenho mais palavra para falar com o Senhor põe o seu Espírito a interpretar aquilo que está no meu coração. E isso é uma das maiores maravilhas do mundo, e o mundo não reconhece, que é o Espírito de Deus para reger as nossas vidas, para a glória de Deus. Renato, eu fiz uma experiência comigo, com Deus, tá com 2 meses atrás. Eita, Jesus, ô glória. Eu vou falar aqui para os ouvintes, para crer. Eu fiz uma experiência com Deus assim, eu vou passar 2 meses sem orar de manhã. Nem de manhã, nem de tarde, nem de noite. Eu fiz experiência com Deus, eu não vou orar mais, né? Eita, Jesus. E quando você para de exercer aquilo que você todo dia fazia, quando você vai começar, você esquece o que você fala para Deus. Porque você se acostumou que todo dia você falava com Deus. 2 meses, quando eu fui orar, até parecia que eu não sabia que conhecia Deus. Meu Deus, que experiência infeliz que eu fiz. Não falar com o Senhor de manhã, de tarde, de noite. Quando passa 2 meses eu falar com Deus, eu não sabia o que falar. Por quê? É desse jeito. Porque o exercício que eu fazia todo dia foi perdido em 2 meses. E Deus perdoe. Isso faz mal. Eu quero orar com o Senhor todo dia agora e jamais deixar de falar com o Senhor. Glória a Jesus. A fé é isso. O Espírito do Senhor está sobre a sua vida e tenha uma fé produtiva para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Creia nisso. No nome do Senhor. Vamos de louvor. Daqui a pouco nós voltamos orando para a glória de Deus. Tá bom? Aleluia. Que Deus abençoe. Não use o dom que